Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão por todas as mensagens que vocês mandam aqui no canal, no WhatsApp, tá bom? Uma das mensagens que chegou aqui é da Jeane Soares. Ela compartilhou, né, um dia abençoado a todos e no final ela escreveu aqui, com certeza até amanhã. Eu amo essa frase, até amanhã, que é o compromisso de que nós vamos estar novamente estudando as Escrituras. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Hoje estudaremos Moroni, capítulo 5. No capítulo de ontem falamos sobre a bênção do pão em memória do corpo de Cristo, o sacramento. E hoje falaremos então sobre a bênção, né? Aqui no caso, a bênção do vinho em lembrança do sangue de Cristo que foi derramado por nós. Esse capítulo aqui que nós vamos ler é apenas 2 versículos. No primeiro versículo aqui, Moroni capítulo 5, versículo 1 diz assim: maneira de administrar o vinho, eis que tomavam o cálice e diziam. Então tomava ali o cálice cheio de vinho e então eles falavam a oração sacramental. Aqui também a gente consegue pegar quando Jesus Cristo ministrou o sacramento entre eles, lá em 3º Nef, capítulo 18. Tá bom? Lá no capítulo 18, quando Jesus Cristo dá o sacramento a todos ali, né, depois deles partilhar, Jesus Cristo fala que eles terão o Espírito do Senhor com eles e também fala que desta maneira, tomando o sacramento, eles estavam prestando um testemunho de que faria tudo o que o Senhor lhe ordenasse, tá bom? Então, quando nós tomamos o sacramento, nós estamos prestando um testemunho a Deus de que seremos obedientes às ordens que Ele nos dá. Então, vamos lá então para a oração sacramental aqui, versículo 2, né? Em Moroni capítulo 5, versículo 2, diz assim: ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este vinho para as almas de todos os que beberem dele, para que o façam em lembrança do sangue de teu Filho, que por eles foi derramado, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Amém. Então, essa é a oração aqui do sacramento, a oração do vinho, né? Em memória do sangue de Jesus Cristo aqui. Então, há alguns comentários aqui que eu gostaria de fazer, é quando ele fala aqui, né? Que sempre se lembram dele para que possam ter consigo o seu Espírito. Essa palavra sempre também aparece na hora da bênção do pão ali, tá bom? E lá a colocação da palavra está num lugar diferente. E também ela traz uma conotação diferente. Por exemplo, lá na do pão, ou seja, no capítulo 4 aqui de Moroni, versículo 3, diz assim, ó, e guardar-lhe os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu espírito. Então coloca a pessoa numa condição de guardar os mandamentos para que possa ter o espírito ali, né? Sempre o espírito. Então, se nós queremos ter sempre o espírito conosco, nós precisamos guardar os mandamentos que o Senhor nos deu. Ali também fala sobre tomar o nome de Cristo sobre nós e também fala sobre lembrar sempre de Cristo, tá bom? Então, nessas condições, sempre teremos conosco o seu Espírito. Já na bênção da água, parece, né, a minha opinião, parece um bote salva-vida ali, né? Se a pessoa não está vivendo, não conseguiu viver os mandamentos, e aí, naquele momento, a pessoa se lembra, né, de Cristo, pede ao Senhor ajuda, então, naquele momento, o Senhor vem e socorre a pessoa. Então, aqui, por exemplo, né, na que nós acabamos de ler, diz assim: que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Então, sempre que nos lembrarmos do Senhor, teremos o seu Espírito conosco. Repare que não é sempre teremos o Espírito, né, como tá na do pão, porque coloca uma exigência de viver os mandamentos ali. Bom, outro comentário aqui que eu gostaria de fazer, quando fala aqui, para que façam em lembrança do sangue de teu filho. Então, a água ou o vinho sendo abençoado ali, ele não se transforma no sangue de Cristo. É apenas uma lembrança, em memória de Cristo que nós o fazemos, tá bom? Então,
que significa o sangue de Cristo que foi derramado por nós? Bom, o sangue, desde do Velho Testamento, pelos israelitas, ele é considerado a parte vital da vida. Tanto que quando se fazia os sacrifícios e holocausto, na maneira de matar ali, degolava o animal e o sangue escorria pelo altar e aí o animal perdia a vida. Então o sangue, ele tem o simbolismo de algo vital dentro de nós. Se o sangue sair, a pessoa morre, né? Então vai escoando o sangue ali, a pessoa não sobrevive. Até porque os órgãos, né, necessitam de sangue. Então o sangue ele leva energia também para todos, né? Oxigênio, leva os alimentos para as outras células do corpo, né? Então o sangue ele representa a vida. Então aqui quando fala que Cristo ele deu o seu sangue por nós, ou que o seu sangue foi derramado por nós, significa que ele deu a vida dele por nós, tá bom? Esse é o significado. Vou trazer aqui algumas escrituras explicando aqui que vai dar para ver essa proporção, né, dessa ideia do sangue aqui. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6, após o dilúvio, né, que Noé estava começando ali, então ia povoar a terra novamente, o que nós lemos lá? Gênesis 9, versículo 6, diz assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Bom, aqui quando fala que quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, está falando de pena de morte. Derramar o sangue significa tirar a vida da pessoa, tá bom? E aí então a lei exigia que aquela pessoa que tirasse a vida também morreria. Bom, então é pena de morte ou depois, como Moisés vai explicar, olho por olho, dente por dente, vai ser recebido mais tarde dessa maneira aqui. Lá em Levítico, capítulo 17, versículo 11, também fala sobre isso. Diz assim, ó: porque a vida da carne está no sangue. Então veja que o simbolismo do sangue é a vida, tá bom? Se tirar a vida, o sangue, a pessoa escoa a vida, né? Não tem vida. Então aqui em Levítico 17, 11 diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos dei, para fazer expiação sobre o altar pela vossa alma. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma. Então, o sangue, ou seja, por meio da vida de Cristo, que realmente seríamos perdoados de nossos pecados, ele dando a sua vida ali. Bom, continuando aqui rapidinho, eu separei algumas escrituras aqui em Hebreus capítulo 10, tá bom? Em Hebreus capítulo 10, do versículo 1, aliás, até o versículo 39, Paulo pega o capítulo, para nós, né, no entendimento, o capítulo 8 de Hebreus, o capítulo 9, e quando chega no capítulo 10, ele faz uma conclusão, trazendo alguns elementos aí sobre a expiação de Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos dar uma observada aqui no que ele está falando, lembrando que ele está falando ali aos judeus, né? Então, ele tem certas coisas que a gente vai entender ele falando para os judeus o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá para o versículo 1 aqui em diante. O importante aqui, que ele vem trazendo do capítulo 8, capítulo 9, sobre entrar no templo, que antigamente era somente o sumo sacerdote que entrava, e agora, não, todas as pessoas podem entrar, e Paulo explica isso aqui, ó. Hebreus capítulo 10, versículo 1 em diante. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se acheiam. Então aqui Paulo, né, ele fala que a lei de derramamento de sangue, de fazer sacrifícios em animais, ela era uma sombra. O que é uma sombra? Uma sombra não é uma imagem perfeita. Uma imagem perfeita você está me vendo agora. A cor da minha pele, a cor do meu cabelo, tá bom? Que eu tô de óculos, tá bom? Então, os traços você consegue ver exatamente. Agora, se fosse uma sombra, você dificilmente identificaria quem é a pessoa da sombra, tá bom? Então ele fala que esses sacrifícios na antiguidade eles eram uma sombra do que viria,
da coisa exata, que é Jesus Cristo. E ele segue comparando aqui, ó. De outra maneira, não se cessariam de se fazer oferta, porquanto purificada uma vez por todas os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz recordação dos pecados. Ele está comparando o sacrifício de animais, tá bom, que os judeus faziam, e a gente vê aqui no contexto que eles queriam voltar, né, muitos judeus que haviam se batizado e entrado para o cristianismo, agora não queriam voltar para as velhas práticas. Então esse é o tema que Paulo está trazendo aqui para nos ajudar. E aí ele fala aqui que na questão dos derramamentos de sangue de animais, aquilo não cessa nunca, tá bom? Era em lembrança, ou seja, uma sombra do que viria depois, que é Cristo. É em Cristo que nós somos perdoados e é o sacrifício de Cristo que tira os nossos pecados. Então, uma prova que Paulo traz aqui, que o sacrifício daqueles animais não acabava com o pecado, é que toda hora tinha que fazer. Né? Todo ano matava animal, parecia um frigorífico, né? Um açougue ali, nesse ritual de matando animal, e aquilo era para exemplificar Cristo, levar as pessoas até Cristo, tá bom? Veja o que Paulo ele continua dizendo aqui, ó. Versículo 4, Hebreus 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touro e de bodes tire os pecados. É impossível que derramar o sangue de animais no altar tire os pecados das pessoas. É isso que ele vai trazendo aqui, tá bom? E aí aqui do versículo 5 em diante, até o 18, ele traz sobre essa substituição da lei, ou seja, dos sacrifícios de animais, que eram contínuos, sempre pelo sacrifício de Cristo, uma vez pelos pecados de todos, tá bom? Então ele diz aqui no versículo 5, pelo que, entrando ele no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas o meu corpo me preparaste. Aqui, né, uma alusão também a Salmos, capítulo 40, se eu não me engano, né? Eu acho que eu anotei aqui, Salmo de Davi, isso mesmo, capítulo 40, e do versículo 6 ao 8 ali tem alusão a essas palavras aqui. O versículo 6 diz assim, holocausto e obração pelos pecados não te agradam. Obração é oferta, né? Então ele está falando que sacrifícios e ofertas ao Senhor não lhe agrada. Quando diz não agrada aqui, não é que as pessoas iam lá fazer o sacrifício e Deus não gostava. Aquilo apontava para Cristo. Quando ele fala que não agrada, é porque aquilo era insuficiente, não servia para pagar pelos nossos pecados. Tá bom? Ela apenas apontava para aquele que ia pagar os nossos pecados. Conforme Paulo mostrou aqui no versículo anterior, o sangue de touro e de bodes derramado sobre o altar, né? É impossível que sangue de animais pague pelo nosso pecado, tá bom? E aí ele vai trazendo aqui a questão de Cristo, né? Versículo 7. Então eu disse-lhe, eis-me aqui venho. No princípio do livro estava escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, para que Deus cumprisse a vontade dele de nos salvar, precisava ser o sangue de Cristo. Ou seja, Cristo daria a sua vida pelo nosso resgate. Versículo 8, dizendo acima, sacrifício, ofertas e holocausto e obração pelo pecado não quiseste, nem te agradam. Novamente repetindo o que eu falei aqui, versículo 9, e então diz, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro que? O primeiro sacrifício, que era contínuo e que não tirava pecado, mas ele tira e coloca Cristo no lugar ali, para que o sacrifício seja eterno, de uma vez por todas ali também. Versículo 10, nessa vontade somos santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita de uma vez por todas, né? Ou seja, quando fala de uma vez por toda, que acabaria com aquele açougue, com aquela coisa de ficar sempre e sempre fazendo o sacrifício de animais. Então, o sacrifício de Cristo, ele é único e vale para a eternidade,
tá bom? Ele é infinito, conforme nós lemos aqui. Aqui, ele vai em Hebreus capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 14 aqui, ele vai falando sobre cumprindo a obra de Cristo, que ele completou a obra dele sobre o sacrifício dele. Diz assim, ó: assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar o pecado. Mas este, havendo oferecido o sacrifício pelo pecado, está assentado para sempre à destra de Deus. Ou seja, Cristo ofereceu o sacrifício ali uma única vez e vale para a eternidade. O sacrifício de animais não tinha essa validade, não. Aliás, nem tira o pecado, era simbolizando do que viria de novo. Paulo ele começou o versículo, lembra, dizendo que aquela lei ela servia de sombra para o que era exato. O exato é Cristo, apontava para Cristo ali. Então ele continua: porque como uma obração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, ou seja, por meio da oferta do corpo de Cristo, nós somos aperfeiçoados. Do versículo 15 ao 18, a gente vê a confirmação do testemunho, né, do Espírito sobre esse sacrifício que o Senhor fez por nós. Bom, eu vou finalizar por aqui, né? O tema aqui no capítulo 10 é justamente também entrar no templo. E por causa que Cristo, ele é o nosso sacrifício, nós podemos entrar no templo. Aqui Paulo ele compartilha que Cristo ele é o véu, tá bom? E para entrar, que é para quem já entrou no templo e fez os seus convênios, para entrar na presença do Senhor, nós passamos pelo véu. E aqui Paulo ele ensina que Cristo ele é o véu. Quando Cristo ele foi morto, é dito nas Escrituras que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, ou seja, não foi de baixo para cima, não é uma ação para nós entrarmos para dentro do véu, na presença do Senhor, não é uma ação humana para com Deus, mas é uma ação de Deus para com nós. O sacrifício de Cristo rasgou o véu, assim como o corpo de Cristo foi dilacerado, tá bom? E o véu ele foi rasgado para que todos pudessem entrar na presença do Senhor e fazer convênios, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês sobre o sacramento, a parte do vinho aqui, em lembrança do sangue de Jesus Cristo. Então lembrando que quando fala o sangue de Cristo que foi derramado por nós, está significando a vida de Cristo que ele deu por nós, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.